Nasceu, eu já estava respirando música em casa, Tá. porque o meu pai conheceu a minha mãe num programa de calouros. Olha. E aí começaram a namorar. Eles estavam na audiência ali, no público, na plateia? Ou Não, não? eles iam cantar mesmo. Iam Se cantar? inscreveram para cantar. Ah, que legal. Minha mãe gostava de cantar e meu pai ainda gosta, porque ele Aham. ainda canta. Olha, que legal. Vai fazer 99 mês que vem. 99 canta? Gente, que demais. É um barato. E aí, desde menina, convivia com os conjuntos de chorinho que existiam na época, né? Meu pai levava para lá para casa, porque ele trabalhou muitos anos na Rádio Cultura. Uhum. E então tinha também os programas de calouros, né? Lorenzetti, que era assim, se o calouro cantava mal, caía lá água Água do em cima. chuveiro. Que demais. Já faz tempo isso, hein? Então ele levava os amigos para cantar lá em casa. E aquilo a gente participava, né? Uhum. Éramos 3 filhos nessa época e os 3 participavam. E aí fui me apegando a isso. De repente, quando eu vi, eu já estava cantando, assim, pelo menos cantarolando. Uhum. E me inscrevi quando estava no colégio ainda, no Mais Bela Voz Colegial, da TV Tupi, que houve na época. Não fui para frente. Eu era muito novinha e não sabia muita coisa, né? Uhum. Mas foi assim, foi mais ou menos aí que eu comecei. Aí comecei a cantar com um conjunto de uns primos que moravam aqui em São Paulo. E aí foi indo, até que eu me inscrevi mesmo no programa de calouros Tá. do Silvio Santos. Na Tupi, Silvio Santos na Tupi ainda. Ai, não. Não. Na Globo. Na Globo. Na Globo. Tá. Na TV Globo. Tá. Mas por quê? Porque precisava de mulher que cantasse para se inscrever lá, né? Porque só se inscreviam homens. Nessa época, meu pai já trabalhava lá. Meu pai trabalhou com o Silvio Santos 25 anos. Tá. O que ele fazia lá? Ele é assistente de produção do programa de calouros. Ah, show. Então ele me pedia para ir, então todo domingo eu ficava lá atrás para esperar se chamavam ou não. Uhum. Até que um dia chamou, entrei, cantei, também não aconteceu nada. Mas foi uma apresentação legal. Um pouco mais para frente, eu estava lá e aí era assim, se você participasse do programa, ganhasse 5 domingos, você ia para a grande final, Tá. né? Que era a final Brasil. Mas naquela semana que eu entrei, faltava uma semana para a final. E tinha um rapaz que estava ganhando. E o Silvio me chamou, eu entrei e cantei. Ele não sabia de nada, que eu era filha de um funcionário dele, né? Uhum. E aí ele gostou de mim. Eu cantei bem, o jurado todo me deram nota boa. Eu cantei na época, era o sucesso, né? Na época, Fio Maravilha, que a Maria Alcina tinha ganho no festival, né? Tá. Então, só teve um jurado que não gostou, que foi o José Fernandes. Eu não sei se você lembra disso. Dele, não. Não. Você não tem Eu lembro, idade ainda. eu lembro mais dos jurados já dos anos 80 ali na TVS, sabe? Ah, Daquela tá. galera lá. Então, nessa época, era Virgínia Alane, Zé Fernandes, Marilu Martinelli, Gilmara Sanches. Era um pessoal que conhecia. É o pessoal né? que entendia mais de música, né? Não era tão fanfarrão como ficou exatamente, depois. Exatamente. E aí, houve uma polêmica nesse dia do programa, porque o Zé Fernandes não tinha gostado. E ele falou, não, ela não tem que ir para a final. Tem que ir o fulano, eu não me lembro o nome dele, porque ele está ganhando, hoje é terceiro domingo dele. Aí o Silvio fez uma aposta, né? E falou, bom, é o seguinte, eu vou colocar ela na final, ele também vai. Se ele tiver mais pontos, eu te pago. Acho que era 100 cruzeiros, 100, sei lá. E se ela tiver mais pontos do que ele, você me paga. Isso tudo nessa época. Apostou ali. E o programa era ao vivo, Ao né? vivo. Era ao vivo.
Foi lá na TV Globo da Praça Marechal Deodoro. Uhum. E aí, na semana seguinte, foi a final, né? Grandiosa, tinha grandes Só vocês cantores. dois? Ou não? Mais gente? Brasil inteiro. Tá. Tinha muita gente, nossa. Uhum. E eu acabei ganhando o primeiro lugar, porque tinha um júri, acho que tinha umas 15 pessoas, eram todos atores, a grande maioria, né? Da Globo, tinha Mário Lago, que é o que também conhecia muita música, né? Porque compositor. E Dolabella, Carlos Vereza, Marcos Que legal. Paulo. Que turma, hein? Nossa, eu estava feliz que eu estava conhecendo um monte de gente legal, né? É. E fora os pontos do júri, tinha pontos do auditório e pontos de 2 locais de São Paulo que estavam assistindo. E estava o Antônio Aguilar, que foi um grande também defensor do rock, né? Nessa época, e no outro o irmão do Silvio. Tá. E eu também ganhei nesses lugares, ganhei os pontos, na realidade eu ganhei os pontos de todo mundo, então eu me sobressaí e ganhei no programa, ganhei uma gravação com a RCA Victor. Uhum. E você mantinha a mesma música ou você trocava? Não, trocava. Tá. Eu acho que eu cantei nesse dia, eu cantei Fio Maravilha também. Entendi. Eu acho que foi isso. Uhum. E com a orquestra do maestro Osmar Milani. Que Deus, Osmar Milani, nossa, esse nome... Quem acompanhou a televisão em algum momento ali vai lembrar. Né? E era maestro mesmo, Sim. não é que nem hoje, né? Que você fala, maestro e tal, e o cara não sabe nem o que quer dizer isso. É. Enfim, Uhum. e aí ganhei isso e ganhei o contrato com a RCA Victor. Uhum. Para gravar um disco. Um compacto simples, gravei já no ano seguinte, porque isso foi em 1972, em novembro de 72. Uhum. E aí, no 73, eu lancei um compacto simples. Gravei uma música do Jorge Benjor e outra música do Sebastião Ferreira da Silva, que na época era o dono da parada no rádio. Então, se tocava na parada do Sebastião Ferreira... porque estava... exatamente. E ele era o compositor do lado 2 do compacto. Fiz muitos programas e tudo. E chegou a tocar no rádio essa época bastante? Sim. Não tocou demais, mas tocou. Porque o jabá, você sabe que sempre existiu, né? Desde sempre. Desde sempre. Aliás, esse país, o que move é isso, né? É dinheiro. Então, mas foi assim que eu comecei. Aí já cantava um pouquinho, já fazia uns showzinhos, comecei a trabalhar bastante, porque fiquei muito conhecida, né? Sim. Imagine, eu fiquei muito tempo lá.